Capítulo 2. Éramos 3 neste casamento. Eu me lembro de assistir a princesa Diana revirando aqueles enormes olhos tristes, quando olhou para a câmera e proferiu aquelas palavras hoje infames. E fiquei me perguntando de que diabos ela estava falando. Fiquei imaginando como ela podia ser tão dramática. E agora, há semanas do meu próprio casamento, sei exatamente o que ela quis dizer, com a diferença de que o meu problema não é uma amante, e sim uma matriarca. Francamente, não sei dizer o que é pior. Conheci Dan, apaixonei-me por Dan e concordei em me casar com ele achando que estaria me casando com Dan. Mas à medida que os meses de preparativo foram avançando, estou começando a perceber que estou me casando com Dan, a mãe dele, e em nível levemente menos intenso, o pai, o irmão e a irmã dele. Não me compreenda mal. Durante o tempo, fiquei completamente maravilhada ante esta perspectiva. No começo, quando eu e Dan nos conhecemos e ele me apresentou a família, fiquei emocionada por ter encontrado a família dos meus sonhos. Uma família calorosa, grande e cheia de amor. Irmãos e irmãs, pais que continuavam juntos e felizes. Quando Dan confessou na terceira vez em que saímos juntos que almoçava todos os domingos na casa dos pais, resolvi naquela hora que ele seria o homem com quem eu ia querer passar o resto da minha vida. Um garoto que ainda ama a família, pensei. Uma família tão unida que se reúne toda semana, o que mais uma garota pode desejar. Agora já não me sinto bem assim, mas era normal eu pensar daquele jeito, levando em conta que a minha própria família disfuncional tinha desmoronado bem na época da morte da minha mãe. Não que tenha sido a destruição mais feliz das famílias. Minha mãe era alcoólatra, imprevisível, manipuladora, obcecada consigo mesma. Quando estava sóbria, tinha a capacidade de ser exatamente o tipo de mãe que eu queria. Sabia ser gentil, calorosa, amorosa, divertida. Lembro-me de como eu a adorava quando era pequena, como ela me levava a apresentações de marionetes. Ria de prazer sempre que eu me divertia com os personagens. Punk e Judy me pegava no colo enquanto eu tremia de alegria e me enchia de beijos. Mas não ficava sóbria com frequência. Minha mãe e meu pai viviam dando festas, viviam dando desculpas para beber. Eu ouvia a música e as risadas, saía da cama e me sentava no degrau mais alto da escada para tentar ver os vestidos glamurosos sem ser notada. Então, no começo, ela ficava maravilhosa quando ficava bêbada. Não estou bêbada, ela ria. Só um pouquinho tonta, mas a personalidade dela ficava imensa quando estava bêbada. Sua felicidade se multiplicava 1000 vezes com o álcool. Mais afetuosa, mais vibrante, simplesmente mais. Mas à medida que a bebedeira ia progredindo, as coisas mudavam. A felicidade dela se transformava em decepção, desgosto, doença, e o álcool continuava a exacerbar tudo. Se antes era divertida, tornava-se deprimida. Se antes era amorosa, passava a ser distante. Se antes me cobria de beijos, começava a me atacar com insultos. Com o tempo, meu pai se afastou de nós duas, tentando conversar com ela, mas a coisa sempre terminava em uma disputa de gritos. Então ele pegava o casaco e saía, e demorava horas para voltar, às vezes passava a noite toda fora.
Aprendi a detectar os sinais, a saber quando ela tinha bebido, a saber quando ficar longe. Minhas amigas eram poucas e esporádicas, mas eram leais e compreendiam quando eu precisava dormir na casa delas várias noites por semana. Não posso dizer que fosse infeliz. De algum modo eu sabia que a mãe das minhas amigas não era um anjo em um minuto e o diabo no outro. E embora ocasionalmente invejasse a estabilidade e o calor que encontrava na casa delas, isso também nunca faltou na minha. Afinal, aquele era o único lar que eu conhecia. No dia 23 de março de 1983, eu estava sentado ao lado da minha melhor amiga, Alison, na aula de História. Estávamos aprendendo sobre a Primeira Guerra Mundial e eu tinha começado a sonhar acordada comigo. Simon Le Bon e o amor de verdade tinha acabado de chegar na parte em que ele me olhava nos olhos antes do nosso primeiro beijo mágico, quando Alison me deu uma cotovelada bem forte. Olhei para ela e vi que apontava para a porta da sala. Através do vidro enxerguei, assim como todo o resto da turma, a diretora, senhorita Dickinson, se aproximando. Ouviu-se um engolir em seco coletivo de todos os alunos, já que estava bem claro que ela entraria. E tirando o momento em que as aulas começavam todos os dias, a senhora Dickinson correspondia apenas a uma presença formidável que era bem vista, mas não ouvida. Tenho certeza de que ela deveria ser uma pessoa adorável, mas a escola inteira morria de medo dela. Até os alunos mais velhos. Parecia que ela quase nunca sorria e andava com passos duros pelos corredores, com o cabelo cinzento em volta da cabeça, como um capacete, olhando para um ponto a meia distância com um brilho aterrador nos olhos. A classe inteira prendeu a respiração quando vimos a maçaneta virar, e então ela estava na nossa frente, pedindo para falar com a senhorita Parker, a professora de História. As duas saíram e a turma entrou em erupção com cochichos ansiosos percorrendo toda a sala. Você acha que alguém se encrencou? Será que ela vai nos dar advertência? O que você acha que ela quer? Vai ver que a senhorita Parker fez alguma coisa errada, será? Então a porta se abriu e as duas mulheres entraram. A senhora Parker, com a expressão tão séria quanto a senhora Dickinson, e mesmo sem olhar para elas, eu já sabia que iam chamar o meu nome e que seria horrível. Ele disse a senhora Parker, toda gentil. A senhora Dickinson precisa falar com você. Senti todos os olhos em cima de mim quando juntei meus livros e caminhei até onde a senhora Dickinson estava parada, e tentei ignorar a mão simpática no meu ombro quando ela me guiou para fora da sala e fechou a porta. Não disse nada enquanto percorríamos o longo corredor até a sala dela. E se eu fosse mais velha, ou mais segura, ou tivesse menos medo dela, eu teria pedido para que parasse e dissesse logo qual era o problema, que me contasse imediatamente o que estava acontecendo. Mas não fiz nada disso. Fui me arrastando ao lado dela, olhando para o chão, sabendo que minha vida estava prestes a mudar, mas sem entender muito bem como.
na sala dela fez com que me sentasse e disse, com a voz mais cheia de delicadeza possível, que tinha acontecido um acidente horrível e que minha mãe tinha morrido. Eu me lembro de estar sentado naquela cadeira dura, pensando que deveria chorar. Lembrei de um filme que tinha visto havia pouco tempo em que diziam a uma menina que o cavalo dela tinha levado um tiro. E ela se dissolvia em lágrimas e ficava pulando e gritando: Não, 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 não. Achei que talvez eu devesse ter feito a mesma coisa, mas nada parecia real e eu não conseguia pensar em nada para dizer ou fazer a não ser olhar para o chão. Acho que minha falta de reação deixou a senhora Dickinson mais desconfortável do que ela jamais conseguira me deixar. Ela queria que eu chorasse, acho para que me abraçasse e me oferecesse algum conforto, mas como eu não chorei, ela ficou sem saber o que fazer. Preencheu o silêncio dizendo que às vezes coisas terríveis e trágicas acontecem, que o meu pai ainda me amava muito e que minha mãe sempre estaria cuidando de mim do céu. Sempre penso que seria melhor se ela não tivesse mencionado aquela última parte. Disse também várias outras coisas, mas esta foi a frase que ficou. Minha mãe sempre estaria cuidando de mim do céu. Eu sei que ela falou com a intenção de me reconfortar, mas durante anos depois daquilo, eu só pensava no assunto quando estava transando, quando estava perdido em meio às ondas de êxtase com um parceiro. De repente, ficava tomada pelo pavor de a minha mãe estar cuidando de mim do céu, e precisava me apressar em puxar o edredom para cobrir nós dois. Até mesmo ali na sala dela ouvia a senhora Dickinson em seu discurso interminável sobre o luto. Eu já pensava na minha mãe cuidando de mim do céu e quase tremia perante aquela ideia arrepiante. Então meu pai chegou para me buscar, abraçou-me e chorou, e eu continuava sem conseguir expressar nada. O torpor continuava arrebatador demais. Meu pai se reforçou muito para que continuássemos a ter algo parecido com uma vida em família. Mas como nunca tínhamos vivido nada assim antes, ele não sabia muito bem o que deveria fazer. Tentou preparar o jantar naqueles primeiros dias, e nós dois ficávamos sentados à mesa, pouco à vontade. Ele me fazia as perguntas de praxe a respeito da escola. Eu respondia da maneira mais sucinta possível. Nós dois nos davamos contas daquele silêncio, da ausência de gritos, da ausência de ataques histéricos e de louça quebrada. Depois de um tempo, ele desistiu. Ligava para dizer que ia trabalhar até tarde ou que tinha uma reunião ou que tinha marcado alguma coisa. Afastou-se de mim do mesmo modo como tinha se afastado da minha mãe, tão incapaz de se relacionar comigo como tinha acontecido com ela. Não dá para dizer que eu me incomodava com isso. Não naquela época. Tinha descoberto os meninos, as drogas e as festas. Bebida não, nunca. Bebida jamais. Alisson dormia na minha casa todo fim de semana e passávamos as noites de sexta e de sábado pulando de um ônibus a outro, procurando festas para entrar de penetra por toda a região oeste de Londres, chegando em casa altas e felizes nas primeiras horas da manhã, sem pai nem mãe por perto para nos dizer o que fazer.
Meu pai se casou de novo quando eu estava com 18 anos. Eu a vira algumas vezes. Mary, recatada, reservada, gentil e maçante, tudo que minha mãe não era, mas parecia legal e meu pai parecia feliz. Àquela altura eu já me sentia praticamente uma órfã e não fiquei nem um pouco ressentida com o fato de ele voltar a se casar, afinal eu nunca ouvia mesmo. As pessoas hoje riem quando eu falo da minha juventude enlouquecida, não a parte de a minha mãe ter morrido. Isso não, mas quando eu conto que vivia drogada, que detonava a casa com regularidade, dando festas, que meus 2 primeiros anos da universidade se passaram indo para a cama com praticamente qualquer um que me desejasse. Soltam risadas, soltam risadas decrescentes, porque, olhando para mim agora com minhas roupas sombrias, conservadoras e refinadas, minha maquiagem discreta, meus sapatos elegantes de salto alto, mas não muito alto, não conseguem acreditar que eu já pratiquei algum ato rebelde em toda a minha vida. Dan sempre diz que foi por isso que ele se apaixonou por mim, porque eu tinha cara de bibliotecária, mas era só cutucar um pouco mais fundo que aparecia a Ellie safada, como ele dizia. Nós nos conhecemos mais ou menos na época em que eu decidira não me casar. Nunca. Tinha passado noites demais sonhando com uma família, com uma casa cheia de crianças, riso e barulho, com um lar que fosse quase exatamente o oposto da casa da minha infância. Em quase todos os aspectos, passaram noites demais sonhando com um futuro que nunca se materializava, sonhando com o homem que nunca se revelava nos homens que eu queria. Então resolvi me concentrar no trabalho. Aos 33 anos, era diretora de marketing de uma pequena cadeia de charmosos hotéis exclusivos. Talvez você conheça, talvez já tenha se hospedado em um deles. Chama-se Calden. Só Calden, tipo, você vai ficar no Calden. Batizados em homenagem a seu fundador Robert Calden, tem o estilo dos da rede Challenger e custam a metade do preço. Mas não vá dizer que eu fiz esta declaração. Eu adorava meu trabalho de diretora de marketing. Adorava escrever os briefings de marketing, apresentar novos objetivos, o tom, os serviços e ver tudo se tornar realidade. Adorava a emoção de desenvolver novas campanhas de imagem para nossa marca, depois fazer o posicionamento da missão e passar as orientações à equipe de criação na agência de publicidade e vê-la voltar algumas semanas depois com a apresentação em pranchas cuja maior parte até hoje me deixa estupefata com tanta criatividade e brilhantismo. Eu adorava as diversas promoções que montava para aumentar, como dizemos em marketing, o REVPAR, lucro médio por quarto, inventar promoções por mala direta para fazer com que os 10% de nossa clientela top estendesse a
estadia com o incentivo de, digamos, uma noite exclusiva de compras na loja de departamentos refinado Selfridges, ou ficar 2 noites e ganhar a terceira. Como não é de surpreender o tipo de gente que se hospeda na rede Calden, pessoas refinadas que viajam a lazer ou a trabalho, geralmente caí de boca nessas promoções. Eu rapidamente me transformei na menina de ouro do departamento de marketing. Eu era ocupada, minha carreira ia bem e eu era feliz, apesar de sempre ter considerado amizades como algo transitório. Tinha conseguido fazer boas amigas no trabalho, que tinham se transformado em amigas ainda melhores fora dele, e minha vida social era um turbilhão. E em uma noite de dezembro eu tinha uma reunião na sala de conferências do andar mais alto do Calden de Marilette Bone e Street, com um par de executivos da American Express, com quem tentava me encontrar havia meses. Eu tinha formulado uma promoção para clientes com cartão Platinum, reservando um fim de semana no Calden usando o American Express. Ou ganhava um jantar em um dos restaurantes mais refinados de Londres, para onde era levado num carro com chofer. A reunião correu bem, depois descemos todos para o bar para tomar um drink. O Calden até podia não ser muito do meu gosto. Eu geralmente prefiro hotéis mais tradicionais, mais luxuosos, mas eu adorava o bar, especialmente o fato de aquele ser um dos melhores lugares para ver e ser vista. E eu, ainda bem, apesar dos meus tarleuros pretos e enfadonhos, nunca era barrada pelos porteiros. Velas votivas espalhavam-se por todos os lados, salpicando mesas distintas e baixas, presas a prateleiras modernas e espessas. Vasos de vidro de haste longa abrigavam um único lírio escarlate de cabo comprido, arroubos chocantes de cor em contraste à brancura das paredes. Em vez de cadeiras havia sofás enormes e molengas e uma fileira de mesas de jogos ao longo de uma parede gamão, xadrez, até mesmo o banco imobiliário e QI. Essas eram algumas das razões por que o nosso bar fazia tanto sucesso. Nossa noite semanal de jogos, ideia minha, sou eu mesmo quem está dizendo, tinha saído como destaque na revista de roteiro Time Out, depois saiu na Metro e no caderno de estilo do jornal Sunday Times, e agora era quase impossível conseguir entrar. Mas aquela noite, uma terça-feira, estava calma. Ocupamos um grupo de sofás enfiado em um canto tranquilo, próximo a uma das lareiras gigantes a gás que quase pareciam de verdade. Pedimos mojitos para todos e suco de uva do monte a monte com água gasosa e um toque de limão para mim. Começamos a bater papo e quando o peso do trabalho já estava saindo dos nossos ombros, alguma coisa me fez virar a cabeça. Tive aquela sensação de que havia alguém olhando fixamente para mim, apesar de ter percebido
olfato apenas com a visão periférica. Atrás de mim, em um outro sofá, havia um homem franzindo a testa na minha direção. Olhei para ele com ar inquisidor, mas ele não mudou de expressão. Então desviei o olhar. Mas enquanto eu tentava integrar a conversa, ficava sentindo que aquele olhar na minha nuca e foi a maior dificuldade me segurar para não ficar virando para trás. Finalmente o pessoal foi embora. Tinha mulher e filhos à espera em casa. Eu me levantei para ir também e vi que o sujeito continuava lá. Ele se aproximou e ficou em pé, assomando-se a mim, muito alto, muito sério. Por que você não para de olhar para mim? Eu disse de maneira direta que não é característica minha. Desculpe, mas é que tenho certeza de que a conheço de algum lugar. Revirei os olhos. Bom, acho que agora eu preciso me dizer que aposto que você diz isso a todas as moças. Eu não estava tentando ser engraçada, estava quase sendo sarcástica com ele. Estava cansada, o dia tinha sido longo e eu não estava a fim de aguentar cantadas clichê. Não, estou falando sério, você não me parece estranho. Eu estava prestes a soltar mais uma, mas ele parecia falar sério, além de estar um pouco perplexo. Como você se chama? Ele perguntou. Eli Black. E seu rosto se iluminou. Eu sabia, nós já fomos apresentados há uns 4 anos em um churrasco na casa de Alex e Rob. Eli Black. Eu me lembro de você. Você trabalha no marketing da EMAP e mora em Ken Park. Ele disse isso de maneira triunfal, provando que não tinha simplesmente me passado uma cantada barata. Claro que tinha razão, eu estivera naquela festa e trabalhava mesmo na EMAP na época, e apesar de não me lembrar dele em absoluto, mudei minha expressão de exasperada para surpresa com um leve ar de prazer. Mas é claro, exclamei, agora eu me lembro de você, mas desculpe, não consigo lembrar do seu nome. Não faz mal, eu sou Dan Cooper. Eu trabalhava na TV, no canal 4, na produção. A gente ficou de sair para almoçar, mas bom, ele deu de ombros. Acho que nunca chegamos a marcar. Então eu me lembrei, eu saía com Amis, e ainda estávamos no primeiro arrobo, quando eu me convencera de que ele seria o pai de meus filhos, e tínhamos brigado porque ele tinha resolvido ir à Escócia para visitar a família sem me convidar. Eu fora sozinho a um churrasco na casa de uns vizinhos, amigos, e não conhecia ninguém lá, mas logo que entrei já me senti em casa. Dan viera caminhando na minha direção com os olhos brilhantes e um sorriso aberto, e se apresentara oferecendo-se para pegar uma cerveja para mim. E me lembro de ter pensado como ele tinha sido simpático, e que pena eu não estar livre. Tinha flertado com ele de maneira inocente durante a maior parte da noite, apreciando a atenção, apreciando a sensação de ser desejado, e quando ele foi embora, falou alguma coisa a respeito de me convidar para almoçar, e eu respondi, é claro que me ligasse no escritório quando quisesse. Tinha ido dormir com um sorriso no rosto e fora acordado por um telefonema de Amis, bem cedo pela manhã, desculpando-se profusamente e dizendo que estava
com saudades de mim, e que não conseguia parar de pensar em mim. E é claro que todos os pensamentos a respeito de Dan saíram voando pela janela. Quando Dan ligou, umas 2 semanas depois, eu não fazia a menor ideia de quem ele era. Tivemos uma conversa desajeitada, que encerrei dizendo que estava mesmo muito ocupada naquele momento, mas que ligaria quando as coisas se acalmassem um pouco. E aquela tinha sido a última vez que eu pensara nele. Mas ali, parado no bar do Calden, olhando para seu rosto sincero e simpático, de repente me lembrei dele. E o que lembrei foi o seguinte, que quando ele sorria com os olhos, que era muito alto, o tipo de alto que sempre faz a gente se sentir protegida e segura. Que ele era um homem à vontade consigo mesmo e com o lugar em que ocupava no mundo, que tinha tido um gato chamado Tetley. Dan Cooper olhou para mim, franzindo a testa de novo. Você não se lembra de mim? Disse. Lembro sim, respondi um sorriso. Um, um, um sorriso começando a tomar forma no meu rosto. Não, não lembra. Não, não lembra? Não faz mal, desculpe ter incomodado. Mas eu me lembro de você, espere. Estiquei a mão e agarrei o braço dele para impedir que fugisse. Vou provar. Quando você tinha 4 anos, tinha um gato chamado Tetley. E então foi a vez dele de sorrir. E logo estávamos sentados lado a lado no sofá. E quando fomos embora, 3 horas depois, meu rosto doía de tanto rir a noite inteira, de sorrir, de conversar, de dar risada. Caminhamos juntos e ele chamou um táxi e me colocou dentro dele. Eu poderia sugerir um almoço, mas sei o que aconteceu da última vez, ele disse. E eu fiz uma coisa tão improvável que às vezes ainda não acredito que cometi a temeridade de fazer. Inclinei-me para a frente e dei um beijo nele, um beijo comprido e de leve nos lábios, e meu estômago se agitou de tanta emoção. E quando eu me afastei e vi o rosto dele, pisquei. Você nunca vai saber a menos que tente. Ri. Coloquei um cartão de visitas na palma da mão dele e me recostei no assento quando o táxi se afastou. Ele me ligou na manhã seguinte e me encontrou para almoçar naquele mesmo dia. Normalmente eu teria considerado aquilo um balde de água fria, teria achado que ele estava afoito demais, mas eu já não era mais uma menina boba de 20 anos, estava com 33 e já tinha rodado bastante para detectar uma coisa boa quando a avistava. Havia muitas coisas que aprendi a amar em Dan, com muita rapidez, além do que dava para enxergar, sem sombra de dúvida, como o fato de que ele estar louco para ter filhos e que seria, na verdade, o tipo de pai que eu sempre quis para mim. Mas eu também adorava o cheiro dele. Ele sempre cheirava limão. Ele sabia tudo a respeito do time de futebol Arsenal e era capaz de passar horas a fio no bar com os amigos, discutindo todos os méritos de um jogo que ocorrera em 1984. Adorava o fato de ele ter um armário cheio de roupas lindas que nunca usava, porque passava a maior parte do tempo com camisas de rugby.
ou com suéteres enormes e largos, que eram fofos e aconchegantes, roupas que sempre pareceram maravilhosas aos meus olhos. Levei-o para conhecer meu pai quando as coisas começaram a ficar sérias. Fomos até a cidade de Potter's Bar e participamos de um almoço cheio de constrangimento com meu pai de Mary. E fiquei triste de ver que meu pai e eu estávamos tão afastados que não havia como transpor o abismo. Mas estava feliz por termos feito a coisa certa, e o próximo passo seria conhecer a família dele. Parecia que eu quase os conhecia de todas as diversas histórias, das fotos penduradas pelo apartamento de Dan, de ouvir a voz da mãe dele na secretária eletrônica. Eu adorava ouvi-lo falar a respeito da infância, a respeito do irmão e da irmã, a respeito de sua vida com o que eu considerava uma família tão extensa. Tenho certeza de que eles vão gostar de mim? Eu perguntava de vez em quando nos dias em que antecederam o meu primeiro almoço de família dos Cooper. Claro que sim, Dan me beijava e me apertava de maneira a me deixar segura. Eles vão adorar você, mas sua mãe não gostou da sua última namorada. Como é que você sabe? Confie em mim, eu sei. E de todo modo, acontece que ela está certa a respeito da minha última namorada. Não estava. A última namorada tinha fugido com o ator, e parece que a mãe de Dan tinha dito no minuto em que a conhecera que aquela não era uma mulher em quem se podia confiar. Mas lógico que ela só disse isso depois do fato consumado. Ela vai adorar você e você vai adorá-la. Se eu fosse imprudente, poderia dizer que vocês duas formam um par perfeito. Ah, até parece. Hahaha. Respondi, mas aquilo me fez sorrir, e mesmo enquanto eu sofria uma crise de guarda-roupa atrás da outra, nos preparativos para o grande dia, percebi que estava louca para que chegasse logo. Afinal, aquela não era exatamente a família que eu sempre quis.